Olá, internauta, bem-vindo ao nosso programa, onde falaremos aqui sobre o RH Conecta, que é o fórum online promovido pela BRH Seccional São Paulo. E hoje tendo aqui a oportunidade, a honra de falar um pouquinho com o Wagner Brunini, nosso querido amigo, que é o diretor executivo da Brunini Recursos Humanos. E o Wagner vai nos falar justamente sobre essa condição da profissão do profissional de recursos humanos. Aproveitando a sua larga experiência, então, Wagner, de 47 anos, lidando com recursos humanos, um apaixonado por recursos humanos, uma pessoa que fez a diferença no contexto de recursos humanos nacional e até, porque não internacional, ninguém melhor para perguntar sobre a carreira de recursos humanos. Como é que você vê a carreira de recursos humanos? Reinaldo, obrigado. Prazer estar aqui no RH Conecta. Falar sobre carreira em recursos humanos, né? Eu acho que tem muito de mim. 47 anos em recursos humanos, começando a minha carreira como office boy de recursos humanos na Ford do Brasil, né? Reinaldo, eu não tenho dúvida, eu até comentava com você, eu não tenho dúvida que se necessário fosse buscar uma definição do que eu faria profissionalmente, eu pegaria esse mesmo trilho, eu abraçaria exatamente este papel de gestão de pessoas, né? Eu comecei em 1968, hoje nós estamos em 2015. Aquilo que me levou a fazer recursos humanos e aquilo que demanda recursos humanos hoje, completamente dois níveis, dois mundos completamente diferentes. Fazer gestão de pessoas é o que me motiva ainda a continuar nesta atividade. Atividade essa que cada vez mais, principalmente por um conceito globalizado, competitivo, qualidade, qualidade da equipe aonde você tem o resultado do teu trabalho, o papel do gestor, o papel do profissional de recursos humanos cada vez mais importante. Aí, Wagner, entra um aspecto que eu gostaria até de levar aqui, porque eu acho que esse é o ponto importante do nosso bate-papo aqui. Você é uma pessoa experiente, há muitos anos trabalhando com recursos humanos, se tornou assim, realmente um exemplo para muitas pessoas. E nós vemos assim, as mudanças ao longo do tempo, o aperfeiçoamento da tecnologia, tantas profissões que em algum momento deixam de existir, dando vazão a próprios processos, né, da própria tecnologia, assumindo vários papéis. Você não vê a área de recursos humanos como uma área também fadada ao fracasso ou deixar de existir por alguma razão? Eu te dou um grande sonoro não vejo. Definitivamente não vejo. Li, ouvi, discuti de que a área de recursos humanos estava fadada à escassez, de que deixaria de existir dentro das organizações. Se nós olharmos o papel de recursos humanos da maneira pela qual eu comecei há 47 anos atrás, indiscutivelmente sim. Mas esse papel estratégico do profissional de recursos humanos com foco em pessoas, com foco no business, com foco na tecnologia, com foco no mercado, este papel ele jamais deixará de existir. E muito mais, ele terá um crescimento de importância estratégica dentro da organização cada vez maior. Eu não tenho dúvida disso, Reinaldo. Falo com conhecimento de causa e com uma linha de visão de que este papel cada vez mais será buscado e exigido dentro das organizações. E se o profissional de recursos humanos não ocupa este papel, não significa que gestão de pessoas deixa de ter importância. Significa que se o profissional de recursos humanos não traz para ele esta responsabilidade, outro profissional vai ocupar esse papel, que é um papel digno de recursos humanos. Nós vemos aí os engenheiros fazem engenharia para serem engenheiros, advogados para serem advogados. E assim, cada profissão tem, de alguma maneira, uma formação específica. O médico faz medicina para se tornar um médico de acordo com a especialidade. Mas nós não vemos aqui uma pessoa assim, eu quero ser um profissional de recursos humanos, não tem uma escola específica de recursos humanos. E junto a essa questão, também existe assim, o seguinte ponto. Os jovens não priorizam, não têm priorizado um trabalho assim, eu quero me tornar um profissional de recursos humanos, um gestor, um gerente, um diretor de recursos humanos, não estou assim focado em gerir pessoas. Como é que você vê esses dois aspectos, Wagner? Primeiro assim, não tem uma formação específica. Que formação é necessária para uma pessoa se tornar um bom gestor, um bom profissional de recursos humanos? E essa visão do jovem, o que seria interessante para estimular os jovens, para que eles percebam o quão é importante também enveredarem por essa área? Veja, eu não vejo necessariamente uma formação específica. Evidentemente que se você pega alguém com uma formação em humanas, alguém com uma formação em administração, você tem
um caminho que te leva a ser um bom profissional de recursos humanos. Porém, conhecemos vários profissionais de recursos humanos que não trilharam por esse caminho e que fazem excelentes papéis. Eu acho que, muito mais do que uma formação, algumas características específicas, algumas competências específicas, aí sim favorece muito a carreira. Quais seriam essas, no seu ver, essas competências fundamentais? Trabalho em equipe, influenciar, ter alguém que tenha efetivamente um trabalho de influência dentro da organização, ser um bom negociador não no sentido de levar vantagem, mas negociador no sentido de saber trabalhar com situações distintas, desde uma linha de capital e do trabalho, tá, até uma linha de conflitos dentro da organização. É papel do profissional de recursos humanos se preocupar com o clima organizacional, se preocupar com os gestores, para que esses gestores tenham esta preocupação, tanto quanto o profissional de recursos humanos o tem. Então, eu falaria muito mais em competências que a atividade pede do que necessariamente uma formação específica, né, que o profissional tem. Mas muito mais do que isso, eu colocaria também a importância de constante atualização. Né? O profissional de recursos humanos que terminou a faculdade, não importa qual, e diz o seguinte, agora eu estou formado, eu posso tocar essa carreira, lê do engano. Tem que estar antenado, como todas as atividades em si. E aí veja assim, que a própria valorização da área de recursos humanos, assim, a gente tem acompanhado também durante tantos anos, né? A gente vive, respira recursos humanos até na própria BRH, que era a par antigamente, enfim, tem tanta história aí para a gente contar, mas assim, a própria valorização da área de recursos humanos, ela fluiu a partir da valorização que os próprios profissionais se deram, a partir do estudo, a partir de busca de novos conhecimentos, trazendo à própria área de recursos humanos um fortalecimento, até que os próprios profissionais passaram a participar de processos decisórios das organizações. E aí, então, quero levar para uma outra questão, que é assim, como é que você vislumbra o futuro dos profissionais de recursos humanos? Porque até agora, enfim, diante das dificuldades, lidando com treinamento, lidando com toda a estrutura, ou seja, é o responsável pela presença das pessoas na organização. Desde o momento que a pessoa entra na empresa, até o momento que passa por um processo seletivo, até o momento que ela vai se despedir da empresa. Quem cuida das pessoas é o profissional, é a área de recursos humanos. Como é que você vê isso em termos de futuro? Continua do mesmo jeito? Ou a própria tecnologia tende a gerar algum benefício maior? Ou como é que você imagina lá no futuro? Quando eu digo futuro, quero dizer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Um crescimento da demanda, eu não tenho dúvida disso. O profissional de recursos humanos será cada vez mais demandado dentro das organizações, será cada vez mais solicitado a exercer esse papel estratégico de articulador da atividade de gestão de pessoas dentro da organização. É verdade que você mesmo citava há pouco, Reinaldo, a tecnologia, né, que entra muito mais, vamos dizer, na parte administrativa de recursos humanos, como folha ou como documentação, isso sim, burocrática, que tem a sua validade e importância incrível, tá? Mas eu vejo como uma demanda maior para que o profissional de recursos humanos se aproxime cada vez mais do business, cada vez mais da realidade da organização como um todo. Esta visão holística da organização é uma competência que será demandada cada vez mais. Um posicionamento, né? O profissional de recursos humanos será levado a ter uma definição muito mais clara sobre o sim e o não. Pode, não pode, vamos, não vamos. Né? E Wagner, para uma última questão, para que você deixe aqui um recado para os internautas, os participantes do RH Conecta, fórum online, e para os jovens todos que estão te assistindo aqui, que recomendações você deixaria para essa moçada toda aí? Olha, a recomendação que eu deixo a vocês, né, é reforçando tudo o que eu venho dizendo dentro desta atividade que eu abracei e que amo e que, acima de tudo, acredito. Né? Se você está buscando alguma coisa que te desafia, alguma coisa que te busca uma atualização constante, que te busca uma participação, né? Não tenha dúvida. Da mesma forma como o IT foi importante e ainda o é, da mesma forma como o marketing foi importante e ainda o é, fazer gestão de pessoas, cuidar do capital humano das organizações, é uma área onde a demanda vai ser muito grande e bons profissionais serão requisitados. Por favor, seja bem-vindo, faça carreira em recursos humanos. Eu deixaria esse recado, Reinaldo.
Muito agradecido, Wagner Brunini, diretor da Brunini Recursos Humanos, que trouxe essa informação tão preciosa aqui para os profissionais desse também magnífico fórum, que é o RH Conecta Fórum Online, promovido pela BRH São Paulo. Até um próximo programa.